Meu filho, minha filha, se você está aqui agora, pare por alguns instantes, respire e acalme o seu coração. Eu sei que existem dias em que a mente não para, dias em que os pensamentos vêm um atrás do outro, trazendo preocupação, medo, incerteza. E parece que quanto mais você tenta controlar, mais tudo foge do seu alcance. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para te lembrar de algo muito importante. Você não está sozinho, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando você se sente perdido dentro de você mesmo. Deus continua sendo o seu pastor, e quando Deus é o seu pastor, significa que existe direção. Mesmo quando você não enxerga o caminho, significa que existe cuidado. Mesmo quando tudo parece desorganizado, significa que existe provisão. Mesmo quando você olha ao redor e sente falta. Talvez hoje você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho, cansado de carregar responsabilidades que são pesadas demais, cansado de segurar situações que fogem completamente do seu controle. Mas deixa eu te dizer algo com muita clareza. Tem coisas que não são para você resolver, são para Deus resolver. E enquanto você insiste em carregar tudo, você se sobrecarrega. Mas quando você entrega, Deus começa a agir. E não é sobre desistir da sua vida. É sobre confiar que Deus está cuidando dela melhor do que você conseguiria. O Senhor é o seu pastor. E isso significa que Ele está te guiando, mesmo quando você não percebe. Ele está organizando caminhos. Mesmo quando tudo parece bagunçado, Ele está preparando respostas. Mesmo quando você só vê perguntas. Então acalma o seu coração agora. Porque aquilo que hoje parece confuso, já está sendo resolvido por Deus. Meu filho, minha filha, talvez uma das maiores dificuldades que você enfrenta hoje seja confiar. Confiar quando tudo está dando certo é fácil, mas confiar quando as coisas fogem do controle, quando as respostas não chegam, quando o silêncio de Deus parece longo demais, isso exige fé. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a trabalhar mais profundo dentro de você, porque a fé verdadeira não nasce quando você vê. Ela nasce quando você decide confiar, mesmo sem entender. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando: como isso vai se resolver? Como eu vou sair dessa situação? Como eu vou dar conta de tudo? Mas Deus não te chamou para entender tudo. Ele te chamou para confiar. Porque quando você tenta entender tudo, você se desgasta. Mas quando você confia, você descansa. E Deus quer te ensinar a descansar. Não porque a situação acabou, mas porque Ele já está cuidando dela. Existe uma paz que não depende das circunstâncias. Existe uma tranquilidade que não depende das respostas. E essa paz vem de saber: Deus está no controle. Mesmo quando você não vê mudança, Deus está agindo. Mesmo quando parece que nada acontece, Deus está preparando. E aquilo que hoje te preocupa, amanhã vai mostrar o quanto Deus foi fiel. Então solta esse peso, porque aquilo que você não consegue carregar, Deus já assumiu por você. Meu filho, minha filha, existe algo que você precisa entender hoje. Nem tudo que você está vivendo é castigo. Muitas vezes é processo. Processo de amadurecimento, processo de fortalecimento, processo de preparação. Porque Deus não te leva para lugares maiores, sem antes te preparar por dentro. E às vezes, essa preparação dói. Dói porque confronta. Dói porque tira você da zona de conforto. Dói porque te faz encarar coisas que você evitava. Mas é nesse lugar que Deus começa a transformar você. Talvez você esteja perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Mas a pergunta certa não é por quê, é para quê. O que Deus está querendo gerar em você através disso? Mais fé? Mais paciência? Mais dependência dele? Porque quando tudo está fácil, a gente se distrai. Mas quando vem a dificuldade, a gente volta a olhar para Deus. E é nesse momento que Ele trabalha mais profundo. Então não rejeita o processo, porque o que Deus está fazendo em você agora vai sustentar o que Ele vai te entregar lá na frente. Meu filho, minha filha, eu sei que existem momentos em que o medo tenta dominar. Medo do futuro, medo de dar errado, medo de perder, medo de não conseguir. E o medo paralisa. Ele faz você duvidar, faz você travar, faz você imaginar cenários que nem aconteceram. Mas presta atenção nisso. O medo não vem de Deus.
Deus não trabalha com confusão. Deus não trabalha com desespero. Deus trabalha com paz. Mesmo no meio da luta, Ele libera paz. Mesmo no meio da incerteza, Ele libera segurança. E essa paz não significa que tudo já se resolveu. Significa que Deus já assumiu o controle. Talvez você esteja tentando controlar tudo, e isso está te cansando. Mas hoje Deus te chama para uma coisa simples. Confia. Confia mesmo sem entender. Confia mesmo sem ver saída. Confia mesmo quando tudo parece difícil. Porque quando você confia, você permite que Deus haja. E quando Deus age, nada pode impedir. Meu filho, minha filha, Deus não apenas te sustenta, Ele também te conduz. E talvez hoje o que você mais precisa é de direção. Você olha para frente e não sabe qual caminho seguir. Você pensa, analisa, tenta decidir, mas nada parece claro. E isso gera ansiedade. Mas deixa eu te trazer uma verdade. Deus não te deixa perdido. Mesmo quando você não tem todas as respostas, Ele te guia passo a passo. Deus não mostra tudo de uma vez. Ele mostra o próximo passo. Porque se Ele te mostrasse tudo, você não precisaria confiar. Mas quando Ele mostra só o necessário, você aprende a depender dEle. E depender de Deus é o lugar mais seguro que existe. Então não fica desesperado tentando enxergar tudo. Foca no agora. Faz o que você pode hoje. Confia no que Deus está fazendo. E deixa Ele conduzir o resto. Porque quem é guiado por Deus pode até passar por caminhos difíceis, mas nunca chega no lugar errado. Meu filho, minha filha, presta atenção nisso agora. Porque essa palavra pode mudar a forma como você está enxergando tudo. Nem tudo que você perdeu foi prejuízo. Tem coisas que Deus permite sair da sua vida, porque já não faziam parte do propósito que Ele tem para você. Mas no momento da perda, dói. Dói porque você se apega. Dói porque você cria expectativa. Dói porque você imaginava um futuro diferente. E quando aquilo não acontece, você sente como se tivesse perdido algo importante. Mas Deus enxerga além. Aquilo que você chama de perda, Deus muitas vezes chama de livramento. Quantas coisas você já quis muito e hoje entende que não era para você? Quantas situações pareciam boas, mas poderiam ter te levado para caminhos errados? Deus não tira algo sem propósito. Ele remove para proteger. Ele fecha portas para direcionar. Ele interrompe caminho para te levar para o lugar certo. Então não se revolta com o que saiu. Confia que Deus está reorganizando tudo. Porque aquilo que é seu de verdade não se perde. E aquilo que Deus tem preparado é maior do que tudo que ficou para trás. Meu filho, minha filha, existem momentos em que você se sente cansado, não só fisicamente, mas por dentro. Cansaço da mente, cansaço do coração, cansaço de tentar e não ver resultado. E esse tipo de cansaço é perigoso porque ele começa a te desanimar. Você perde a força, perde a motivação, perde até a vontade de continuar. Mas escuta isso com atenção. Deus não espera você estar forte para agir. Ele entra justamente quando você está fraco, quando você acha que não aguenta mais. É aí que Deus começa a te sustentar. Porque a força que você precisa não vem de você, vem dele. E quando Deus fortalece alguém, não é uma força superficial, é uma força que vem de dentro, uma força que levanta, uma força que renova. Então, mesmo cansado, continua. Mesmo sem energia, confia. Mesmo sem ver resultado, permanece. Porque Deus não trabalha só no resultado. Ele trabalha no processo. E enquanto você está achando que está no limite, Deus está te preparando para algo maior. Meu filho, minha filha, existe algo muito importante que você precisa guardar no seu coração. Nem tudo acontece no tempo que você quer, mas tudo acontece no tempo certo de Deus. E eu sei que esperar não é fácil. Esperar quando você precisa de uma resposta. Esperar quando você quer ver mudança. Esperar quando parece que tudo está parado. Isso gera ansiedade. Mas Deus não trabalha com atraso. Ele trabalha com o tempo perfeito. Porque Ele não vê só o agora. Ele vê o todo. Ele vê o que você ainda não viu. Ele sabe o que ainda não aconteceu. Ele entende coisas que você não consegue entender. E se Ele liberasse tudo antes do tempo, você poderia não estar preparado. Então, o tempo que você chama de demora, Deus chama de preparação. E quando chegar a hora certa, nada vai impedir. Nenhuma força,
nenhuma situação, nenhuma pessoa. Porque quando Deus decide agir, tudo se alinha. Então descansa no tempo de Deus, porque aquilo que é seu vai chegar no momento certo. Meu filho, minha filha, presta atenção com calma no que eu vou te dizer agora, porque isso pode mudar a forma como você está carregando a sua vida. Nem tudo que pesa em você foi Deus que colocou. Muitas vezes, você está carregando responsabilidades que não são suas, preocupações que você não tem controle e dores que você insiste em segurar sozinho. E isso vai te cansando, vai te desgastando por dentro, vai tirando a sua paz, vai te fazendo acreditar que tudo depende de você. Mas não depende. Existe uma diferença muito grande entre fazer a sua parte e tentar controlar tudo. Deus nunca te pediu para controlar tudo. Ele te pediu para confiar. Porque quando você tenta controlar tudo, você se sobrecarrega. Mas quando você confia, você descansa. E hoje Deus está te chamando para isso. Solta o que não está no seu controle. Entrega o que você não consegue resolver. Para de tentar carregar sozinho aquilo que já está nas mãos de Deus. Porque enquanto você insiste em segurar, você impede Deus de agir com liberdade. Mas quando você entrega de verdade, Deus começa a mover aquilo que você nunca conseguiria mover sozinho. E você vai perceber que aquilo que parecia impossível começa a se alinhar. Não porque você resolveu, mas porque Deus assumiu. Meu filho, minha filha, agora eu quero que você desacelere um pouco e permita que essa presença de Deus alcance o seu coração. Talvez você começou esse vídeo carregando peso, cansaço, preocupações, mas Deus está te dando um presente agora. Paz. Não uma paz superficial, mas uma paz que vem de saber que você não está sozinho, porque Deus está cuidando de você. Mesmo quando você não percebe, Ele está cuidando. Mesmo quando você não entende, Ele está cuidando. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está cuidando. E essa certeza muda tudo. Agora eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Respire fundo e entregue a sua vida nas mãos de Deus. Diga no seu coração: Deus, eu confio em Ti. Eu entrego minhas preocupações. Eu entrego meus medos. Eu entrego aquilo que eu não consigo resolver. E agora, vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se essa palavra falou com você, se essa oração tocou o seu coração, se inscreva no canal, aperte o sininho e deixe o seu amém nos comentários, porque este canal não é sobre religião, é sobre Deus.